Shabbat, 5 de ano de 5.785, estamos aqui na nossa Beit Noa, Friburgo, para o canal Beit Noa, Friburgo, fazendo aqui, relatando o assunto da Parashá. Hoje, na leitura pública da Parashá, nós vamos ler a impureza contraída por meio de emissões seminais. A sexta leitura, sétima condição juntas, porque nós sabemos que a Parashá dessa semana, elas são Merubarut, a Tazria e Mexorá junto. Mas hoje, justamente, estamos na Mexorá. O que significa Mexorá? Aquele que é cometido da lepra. Então, aquele que é cometido da lepra, aquele que foi cometido da tísera. Então, vamos aqui, porque lepra era uma coisa bem diferente do que a tísera. Tísera era uma doença espiritual que ocasionava quando a pessoa fazia o pecado da maledicência, lachonará, quando a pessoa disseminava uma fofoca, falava mal das pessoas, né? Então, por ser um nível muito espiritual, eles tivessem saído do Sinai, recebido a Torá, era um povo Kadosh, de Hashem, então se manifestava logo essas marcas, mas por mal, não, para techuvá, para fazer logo uma expiação. Então hoje vamos entrar no assunto da sexta leitura, como nós falamos, impureza contraída por meio de emissões seminais. Um homem que sair emissão de sêmen, emergirá toda a sua carne na água. Lembrando que a gente faz aqui a leitura da Parashá Kurumash, da Bait, elucidados com o Rashi e interpolados no comentário do Rebbe de Lubavitch. Então vamos lá, gente. O homem que sair a emissão de sêmen, mijará toda a sua carne na água do mikve. Depois disso permanecerá impuro até a noite. Como se tornará livre dessa impureza? Isso se aplica igualmente a todas as emissões do sêmen, sejam permitidas, isto é, por meio das quais o marido insemina a esposa nas relações conjugais, sejam proibidas todos os outros tipos voluntários ou involuntários. Qualquer roupa, qualquer peça de couro em que houver sêmen, será imersa na água de um mikve, depois disso permanecerá impura até a noite, quando se tornará livre da impureza. Então vemos aqui que o homem muitas das vezes o homem ficava pensando, imaginando tanta coisa durante o dia, não suplicava às vezes o estudo da Torá, né? Mas quando ia ter uma relação, ele tinha um excesso, e esse excesso atrapalharia, era uma impureza ritual, não é um pecado, uma impureza ritual, né? Então impedia ele muitas vezes de se alimentar de qualquer alimento do templo. Porque se chegar até o próprio templo, ele tinha que fazer o quê? Tinha que fazer uma imersão no mikve para ali fazer uma purificação. Então vamos lá. Qualquer roupa ou qualquer peça de couro em que houver sêmen, será imersa na água do mikve, como eu falei, tinha que fazer uma pureza ali. E depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa pureza. Então que ele se tornaria livre à noite dessa impureza. A mulher com quem um homem tiver relação carnal, na qual a emissão do sêmen se tornará impura, exatamente o homem, portanto, ambos se emergirão na água do mikve, e depois disso permanecerão impuros até a noite, quando se tornarão livres dessa impureza. Impureza contraída por meio da menstruação, assim como o homem, qualquer impureza ritual por emissões normais e anormais do seu órgão reprodutor, emissões seminais e não seminais, respectivamente. A mulher também contém impureza ritual por emissões normais e anormais do seu órgão reprodutor, isto é, sangue não menstrual, respectivamente. Porém, enquanto as emissões normais e anormais do homem se diferenciam pela cor e consistência, as emissões normais e anormais da mulher se distinguem apenas pela data em que ocorre e que segue. Então, há uma diferença entre o homem, uma diferença entre a mulher. O homem é pela cor da sua emissão e a mulher é pela data. Então, já temos aqui uma grande noção daquilo que difere das impurezas e daquilo da pureza, tanto do homem como da parte da mulher. A partir da primeira menstruação da vida da mulher, inicia-se um ciclo também elástico, em que alternam períodos menstruais de 7 dias, com intervalos não menstruais, de 11 dias,
considera-se que a menstruação durante exatamente 7 dias, mesmo que a mulher efetivamente sangre menos dias ou mais. No intervalo de 11 dias, todo sangramento querido que porventura ocorra é considerado não menstrual, embora todo o período menstrual de 7 dias seja imediatamente seguido por um intervalo não menstrual de 11 dias. O período menstrual de 7 dias, que sucede a intervalo não menstrual de 11 dias, só começa quando ocorre de fato o sangramento. Para buscar o primeiro período menstrual de 7 dias da mulher, se inicia com sua menarca. Passados esses 7 dias, ela recomeça a contagem. Qualquer sangramento que houver nos 11 dias subsequentes não são considerados não menstrual. Então, quer dizer, começa a marcar dos primeiros 7 dias, depois dos 7 dias, se tiver algum subsequente, é considerado não menstrual. Se ela não sangrar durante esses 11 dias, ou sangrar no máximo em 2 dias deles, consecutivamente, seu próximo período menstrual de 7 dias principiará na próxima vez que ela começar a sangrar, independente de quando isso acontecer. Após esse período menstrual de 7 dias, ela novamente contará 11 dias em qualquer sangramento e será não menstrual assim por diante. Então vamos lá. Contudo, se durante o intervalo não menstrual de 11 dias ela sangrar por 3 dias consecutivos ou mais, seu próximo período menstrual de 7 dias será adiado até depois que ela tiver parado de sangrar. E então contar os 7 dias consecutivos, completos, sem sangramento, como será explicado mais tarde. Ao próximo dia em que ela sangrar após 7 dias, nenhum sangramento será considerado o primeiro dia. Seu próximo período menstrual de 7 dias, após o qual ela de novo contará 11 dias, em que qualquer sangramento será não menstrual e assim por diante. Se a mulher sangrar nos últimos 2 dias do intervalo, não menstrual de 11 dias, e depois continuar a sangrar em 1 ou mais 2 dias subsequentes, esses dias subsequentes de sangramento não se somarão aos 2 dias de sangramento não menstrual para formar um período de 3 dias ou mais de sangramento não menstrual, que deve ser seguido pela contagem de 7 dias sem nenhum sangramento, na verdade, de sangramento subsequente no início a seu segundo período menstrual. Discutiremos primeiramente a impureza ritual que a mulher contrai pelo sangramento menstrual. Se a mulher tiver uma emissão uterina, e sua emissão, com base no dia em que se iniciou, for considerada sangue menstrual, ela ficará ritualmente impura, como logo será descrito, para não tornar ritualmente impuro outras pessoas ou tecidos. Ela se absterá de tocá-los ou deixar que a toque. Permanecerá em estado de separação por contato por 7 dias exatos, independentemente da dura efetiva de seu fluxo. Sua emissão estiver cessada ao fim do 7º dia, seu período menstrual, ela poderá fazer emissão na noite seguinte, assim ficará livre dessa impureza. Então nós vemos que tudo que a mulher tocasse ficava ali ritualmente impuro. Então ela tinha que se afastar, não podia tocar, né? E depois de tudo isso daí, depois de 7 dias exatamente, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que fazer essa imersão, ela tinha que fazer essa purificação. Então vamos lá. Durante seu período de separação, todo aquele que tocasse ficará ritualmente impuro, que era de medir o líquido. Todo aquele que tocasse nela, né, teria que fazer o líquido para tirar a impureza. Depois disso, permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. Todo objeto cuja função é que se recline sobre ele, no qual ela se reclinar durante o período de sua separação menstrual, se tornará por isso ritualmente impuro. E todo objeto cuja função é que se sente sobre ele, no qual ela se sentar, se tornará impuro, por isso impuro, como no caso do homem, que tem missão não seminal, um objeto sobre o qual a mulher menstrua, se reclinar ou sentar, transmitirá impureza ritual até pessoas ou tecidos, como se segue. Então, quer dizer, quando a mulher se senta ou quando a mulher se reclina, ela transmitia assim os utensílios também a sua impureza. Todo aquele que tocar o objeto sobre o qual ela se reclinou se tornará ritualmente impuro. Além disso, qualquer roupa que esse indivíduo estiver tocando, vestindo de outra maneira,
quanto pura ritualmente, e aquele vestido também ficará ritualmente pura, portanto ele medirá suas roupas e se emergirá na água do Mikve. Depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. Similarmente, todo aquele que tocar no objeto sobre o qual ela se secou se tornará ritualmente impuro. Além disso, qualquer roupa que estiver tocando o vestido de outra maneira, enquanto a impureza ritual lhe é permitida, também ficará ritualmente impura. Portanto, ele medirá suas roupas e se emergirá na água do Mikve. Depois disso, permanecerá ritualmente impuro até a noite, quando ele e suas roupas se tornarão livres dessa impureza. Então vamos aqui. Se ela se reclinar ou se sentar mesmo que diretamente sobre o objeto no qual ela se reclinou ou sentou, ele se tornará ricamente puro, quanto se houvesse tocado tal objeto, como no caso do homem que tem missão no seminal. Se ela cuspir em um indivíduo e sua saliva tocar a ele e carregar sem tocá-la, ela e toda a roupa que estiver usando na ocasião ficaram ricamente puros, terão de emergir e o Mikve, e depois permanecerão impuros até a noite, quando se tornarão livres dessa impureza. Além disso, se alguém carregar sua saliva, sangue menstrual, urina, objetos sobre os quais ela tem se reclinado, sentado com o advogado, também ele, com qualquer roupa que ele estiver usando na ocasião, se tornarão ricamente impuros, terão de emergir e o Mikve, e depois permanecerão impuros até a noite, quando se tornarão livres dessa impureza. No que diz respeito a qualquer parte de uma cela que não seja o assento, por exemplo, o cepilho ou a patilha, se a mulher menstruada apoiar-se sobre ela, se sentar sobre ela, então o indivíduo tocar em tal parte, ele próprio ficará ricamente puro, mas não suas roupas. Assim, ele só precisará emergir-se e o Mikve esperar até a noite para livrar-se dessa impureza, não terá de emergir suas roupas. Por outro lado, se ela tocar no objeto, mesmo um objeto feito para que se recline ou se sente sobre ele, objeto tocado só transmitirá impureza a alimentos e bebidas e não a pessoas ou tecidos. Contudo, a severidade com relação a recipientes de barro que se aplica ao homem que tem missão no seminal, vigora também para a mulher menstruada. Se ela mover um recipiente desses, mesmo que diretamente, ele se tornará ritualmente impuro. Mais tarde, pois será ensinado que é proibido ter relação carnal com uma mulher menstruada. Se o homem mesmo assim tiver relação carnal com ela, a impureza ritual causada por sua menstruação será transmitida e ele ficará impuro 7 dias, contados a partir do dia em que tiver relação, não importando em que dia da contagem dos 7 dias da mulher ela ocorrer, ele ficará impuro, exatamente como ela. Todo objeto cuja função é que se recline sobre ele, o qual o homem se reclinar, se tornará por isso impuro, e assim por diante, como acaba de ser explicado. Impureza contraída pelas mulheres por meio de missões anormais. Discutiremos agora a impureza ritual que a mulher contrai por sangramento não menstrual. Se a mulher sangrar por apenas um dia ou 2 dias consecutivos, durante seu intervalo não menstrual de 11 dias, e não passar por um dia completo sem sangramento, emergirá em Mikve nesse dia sem sangramento. Depois disso, estará livre da sua impureza. Na noite seguinte, a sua imersão. Ele é permitido comer todo alimento consagrado, a quem tiver de ver, inclusive a carne sacrificial, bem como entrarmos no recinto do tabernáculo. Porém, se seu sangramento continuar por 3 dias consecutivos ou mais, a lei é diferente. A mulher cuja emissão, sangue uterino fluir por mais de 2 dias, isto é, no mínimo 3 dias, e esses 3 dias ou mais estiverem fora do período de 7 dias, de sua separação menstrual, mas se seguir imediatamente a ele, ou que tiver emissão de sangue por 3 dias ou mais, após o período de 7 dias de sua separação menstrual, porém separados deles por no mínimo e no máximo 10 dias, em qualquer desses casos, ela estará ritualmente pura todos os dias de sua missão causadora de impureza, da mesma maneira que fica ritualmente impura durante os dias de sua separação menstrual. Assim, todo objeto cuja é que se recline sobre o qual ele se reclinar enquanto perdurar sua missão, será tratado no que diz a respeito, como se é impuro e purificar-se-á outras entidades. Do mesmo modo, todo objeto cuja função é que se recline sobre ele é tratado duramente no período de sua separação menstrual. Similarmente, todo objeto cuja função é que se sente sobre ele no
qual ela se sentar se tornará por isso impuro da mesma forma que tal objeto se torna impuro, adquirindo sua pureza menstrual. Todos aqueles que tocar tais objetos se tornará igualmente impuro. Além disso, qualquer roupa, nesse indivíduo estiver tocando o vestido de outra maneira, enquanto a pureza ritual é permitida, também ficará ritualmente impura. Portanto, ele medirá suas roupas e se imergirá na água do líquido. Depois disso, permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. Se ela livrar-se de sua emissão, se a emissão cessar, claramente contará para si 7 dias consecutivos, durante os quais permanecerá sem nenhuma emissão. Depois disso, poderá emitir o líquido no 7º dia. Essa se tornará pura, no sentido que não mais tornará impuros outros indivíduos ou coisas, e poderá consumir terumá, se tiver o direito de fazê-lo, porém ainda não poderá consumir carne sacrificial, nem entrar no recinto do tabernáculo. 7ª leitura. No 8º dia, ela tomará para si 2 rolas, 2 pombinhos jovens, e levará ao sacerdote, e depois de ter ido com ela entrada da tenda de reunião, o sacerdote sacrificará como oferenda de pecado, e outro como oferenda de elevação. Assim o sacerdote fará expiação por ela, diante de Deus, da impureza da sua missão. Então ela poderá consumir carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. Conclusão. Impureza cometida pelo homem, por meio de emissões anormais menores. Dizei ao tribunal, assim separei os israelitas de sua impureza, para que eles não morram por causa de sua impureza, como parte da pena decisão, por impurificarem o santuário, que está no meio deles, adentrando em estado de impureza ritual. Segue um resumo da lei pertinente ao homem que tem missão normal. Esse tipo de impureza ritual inclui vários casos, que listaremos agora em ordem crescente de gravidade. O primeiro é todo homem que tem uma emissão normal. A impureza contida pelo homem que tem uma emissão anormal é a mesma do homem que tem fluxo seminal. Essa emissão única o faz impuro apenas pelo resto do dia, durante o qual ele pode imergir em um líquido, permanecendo depois puro até a noite. Como se torna livremente impuro dessa impureza? As leis referentes ao homem que tem 2 ou mais emissões anormais foram apresentadas acima. Os outros casos de impureza ritual cometida por meio de emissões corporais são em ordem crescente de gravidade. A mulher menstruada, alguém que tem uma emissão normal, seguida de uma segunda ou terceira emissão normal, seja homem, seja mulher. O homem que tem relação carnal com uma mulher impura, as leis concernentes a todos esses casos foram expostas acima. Então, gente, aqui está as leis referentes à pureza e impureza da mulher, no tocante às suas emissões. A mulher tem sua emissão seminal, assim como o homem. A mulher tem sua menstruação, seu ciclo menstrual. O homem tem suas emissões. E dependendo da emissão, conforme era, tinha a sua gravidade, uma, ou 2, ou 3. Então vemos, gente, que no começo o homem, e Adão e Havá, eles eram puros, não tinham essas deficiências, não tinham essas fraquezas, não tinham essa condição. Mas após o ex-gaat, após se alimentar do alimento, do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Eles caíram de nível, desceram nível espiritual e passaram como se fosse ser uma parte separada deles. Então a mulher vem ter esse fluxo menstrual e o homem essa missão. Mas o que acontece na era messiânica, segundo os sábios, isso vai acontecer, vai ser essa impureza ritual vai ser tirada. Essa impureza ritual impedia que tanto o homem como a mulher entrasse no templo e comesse dos alimentos sacrificiais. E o pior, tudo que a mulher tocasse ficaria impuro, tudo que ela mexesse ficaria impuro, que ela encostasse ficaria impuro, seja roupa, assim por diante. O homem também ficaria impuro, tinha que se banhar no mikve. E nós vemos que tinha seus graus de gravidade. A mulher no começo ela não menstruava,
né, ela logo, né, engravidava e ganhava seu filho urgentemente, rápido, urgente. Então nós vemos aqui a condição que é. Então essa paraxá Tazria Mixorá, lemos no começo as relações, o que acontecia com relação às casas, né, o brotamento das casas. Nós vimos no começo o que acontecia com as pessoas, né, com a pele das pessoas, com as manchas na casa, nos móveis, como era tirado para fora, como em que examinar, como era ofertado, né, as ofertas para que fosse feito a pureza, para que fosse feito a pureza ritual. E aqui no final também fala sobre o sacerdote, como ele teria que oferecer a oferenda de pecado, a oferenda de elevação, como teria que ser consumida, como não teria que ser consumida. Mas aqui nós vamos falar aqui, vamos falar pelo homem primeiro. Vamos falar pelo homem. Se o homem tem uma emissão do seu órgão reprodutivo, o fluido no seminal pode trabalhar no corpo do homem até cumprir a sua vontade. Por quê, gente? Por que cumpre a sua vontade? Muitas vezes o homem não quer, mas aparece. Mas por quê? Tem algum motivo. Ainda assim, em certos casos, ainda pode tornar ritualmente puro, porque mesmo as emissões voluntárias têm como atitudes impróprias adotadas pelo homem de maneira voluntária. Por quê? Se o homem fica todo dia pela manhã, né, ele acorda, não estuda a Torá, se ele é o Benoa, ele não tem sua prática Benoa, não estuda as suas 7 leis, não reserva o seu tempo para estudar um pouquinho a Torá, né, não se ocupa com o seu trabalho, não fica só se ocupando sua mente, com coisas vãs, se ocupando em pensamentos inadequados. Tudo aquilo vai surgir à noite, tudo aquilo vai pesar durante o dia, vai pesar durante a noite, ele vai ter sua emissão, então vai ter sua impureza. E para nós, Benoa, o Benoa, ele não tem essa necessidade de passar no mikve, mas a Torá é um mikve espiritual, as 7 leis é um mikve espiritual para ele, porque quando o Benoa estuda a sua Torá, estuda as suas 7 leis e coloca cercas na sua vida, é um mikve espiritual para ele. Então o Benoa cabe se purificar também. Vamos lá, vamos aqui. Analogamente, se uma pessoa que possui seus pensamentos repetida profundamente com seus negativas, a negatividade começará a influí-la, inclusive contra a sua vontade. Entretanto, a Torá oferece à pessoa que padece de missão e voluntária de fluidos não seminais a oportunidade de recuperar a pureza ritual, oferecendo o sacrifício apropriado. Hoje não existe mais o templo. No tempo ia o sacerdote, se oferecia o sacrifício, hoje não tem, mas qual é o nosso sacrifício? As nossas orações, as nossas rezas, a nossa devoção, que é o serviço do coração. O mesmo se aplica àquela pessoa que infelizmente está submersa em pensamentos negativos. Ela nunca deve se desesperar, enquanto sinta que a negatividade prevalece, sempre será possível vencê-la e se recuperar sua inocência interior. Sempre há uma chance, sempre uma oportunidade, nunca desistir, sempre se persistir, porque Hashem, ele criou o mundo com o rei. Por uma porta você pode sair, mas tem uma janelinha que você pode entrar, que você pode fazer teshuvá, que você pode retornar. E eu retornar nessa janelinha, Hashem que aceita, mas Hashem conhece o coração de cada um, conhece a teshuvá de cada um, a intenção de cada um, a maneira de cada um, que a teshuvá seja uma teshuvá sincera, para que a Hashem possa aceitar e você se recuperar de toda essa condição, porque sempre há chance de recuperar de qualquer negatividade. Vamos falar aqui as lições do ciclo da mulher. Se a mulher tem um fluxo, antes de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Adão e Havá eram modelos de perfeita e pureza espiritual. Ao comer do fruto da árvore, eles abriram as portas, a mescla entre o bem e o mal, e provocando a decadência do mundo do seu estado anterior de impureza espiritual. A menstruação e sua impureza
ritual também começaram depois de Adão, e Havá teve comigo o fruto da árvore do conhecimento, como resultado da mistura entre o bem e o mal. E aí então tornou-se a parte integral da natureza. O povo judeu é a noiva de Deus. Quando existia o templo sagrado, estavam próximos de Deus e podiam sentir-se abertamente a sua presença. Contudo, durante o exílio, como uma pessoa abençoada, a quem não é permitido ter relações maritais com seu esposo, é importante ter consciência de que esta mistura entre o bem e o mal não vai perdurar para sempre. No futuro, Deus fará com que o espírito da impureza desapareça no mundo, como está escrito lá em Zechariah: o espírito da impureza vai tirar o mundo, vai ser saída do mundo, e só vai habitar o bem. Nossos sábios no Talmud nos ensinam que isso significa que as mulheres deixarão de menstruar. Vai acontecer como aconteceu no Jardim do Éden, vai acontecer como aconteceu no Éden, vai ser uma coisa muito rápida. Do mesmo modo, com a chegada da redenção, a noiva de Deus, o povo judeu, voltará a unir-se a ele, desta vez para sempre. A finalidade interior é o interior do presente. O estudo da Torá, do cumprimento dos mandamentos, é acelerar o tão esperado restabelecimento de nossa conexão próxima, amorosa com Deus, de forma totalmente revelada. Então, o estudo da Torá, para o povo judeu, com todos os seus mitzvot, os seus padrões, 603 mandamentos, todo ele faz com que o mundo seja aprimorado, aperfeiçoado, refinado, e na refinação do povo judeu, na refinação de cada erudito, na refinação, e saindo do exílio, que acontece, porque não adianta, o povo judeu saiu do exílio, mas precisou trabalhar suas midotes, ficou 40 anos no deserto, ficou vagando de um lado para o outro, porque precisava sair, o Egito sair de dentro dele, precisava o exílio sair de dentro dele, nós precisamos que o exílio saia de dentro de nós também. A pessoa pode estar morando em Israel, mas se não estiver praticando mitzvot, cai no exílio. A pessoa pode estar em qualquer lugar, mas se não estiver praticando mitzvot, cai no exílio. O Ben-Noa e a Bat-Noa também, quando está aqui nesse mundo, ele está no exílio, mas se não estiver praticando as suas 7 leis, suas 7 mitzvot Ben-Noa, ele está no exílio. Então que possamos, através do estudo da Torá, através das nossas 7 leis Ben-Noa, junto com o povo judeu, que são 613 mandamentos, 7 leis Ben-Noa, fazer 620, formar a coroa e apreciar a revelação do verdadeiro Mashiach, impureza sair da terra, acabar o fluxo mistural das mulheres, acabar esse nível mais baixo dos homens e das mulheres, e chegarmos ao nível mais ampliado, o nível mais excelente, e a era messiânica, a redenção do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias. E contudo, vamos lá, o 8º dia. Continuando a Torá, aborda as leis respectivas à impureza ritual causada por um sangramento feminino uterino de caráter anormal. Sempre a esperança. O Vaião Hashemini, no 8º dia. O sangramento uterino anormal quer dizer que ocorre fora do ciclo menstrual. Refere-se ao egocentrismo, exageradamente anormal. Assim como o sangramento uterino anormal implica um grau mais sério de pureza ritual, e esses rituais mais elaborados para permitir a mulher recuperar sua plena pureza ritual. Também, o egocentrismo exagerado requer um tratamento espiritual mais intenso que o normal. Entretanto, o fato de a Torá prescrever rituais de purificação para o sangramento uterino anormal nos ensina que o poder do arrependimento é tal que quem padece de enfermidades espirituais excessivas pode obter sua cura. Gente, há cura para tudo. Achei, ele tem maneira para tudo. Quando o homem, quando a mulher, ele se arrepende de forma muito interior e faz uma excelente techuvá, não há nada que impeça. E aqueles desméritos se tornam méritos. Aquela descida se torna subida, aquele momento que não é de refinação, se torna um movimento de refinação, momento apurado, se aproximamos de Hashem, trazemos luz para o mundo, espalhamos luz para o mundo e apreciamos a era messiânica e a redenção e a revelação do verdadeiro Mashiach, que por esta paraxá todos nós possamos estar puros, limpos, preparados para esta revelação, e seja em breve em nossos dias, Mashiach já.